Nosso Lar, André Luiz, capítulo 1. Nas zonas inferiores. E André começa dizendo: eu guardava a impressão de haver perdido a ideia do tempo. A noção de espaço se esvaíra de há muito. Então ele estava perdido, não sabia onde estava, não sabia quanto tempo havia passado, né? Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo. E, no entanto, meus pulmões respiravam a longos haustos. Então ele sabia que estava desencarnado, mas não entendia por que respirava uma vez que não estava encarnado. Desde quando teria me tornado joguete de forças irresistíveis? Impossível esclarecer. Na verdade, me sentia amargurado, doente nas grades escuras do horror. Cabelos eriçados, coração aos saltos, medo terrível tomavam conta de mim. Muita vez gritei como um louco, implorei piedade e clamei o doloroso desânimo que me subjugava o espírito. Mas, quando o silêncio implacável não me absorvia a voz estentórica, quer dizer, a voz alta, gritada, lamentos mais comovedores que os meus respondiam aos meus clamores. Não era só ele quem estava gritando, né? Outras vezes, gargalhadas sinistras rasgavam a quietude ambiente. Algum companheiro desconhecido estaria, a meu ver, prisioneiro da loucura. Formas diabólicas, rostos esbranquiçados, expressões animalescas surgiam de quando em quando, agravando o meu assombro. A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, como que amortalhada em neblina espessa, que os raios do sol aquecessem de muito longe. Então ele não se sentia no inferno, mas vê formas, né, que lembram figuras diabólicas. Se sente no meio de loucos pelos gritos, gargalhadas, pessoas com expressões esbranquiçadas. O lugar tinha como que um nevoeiro intenso, mas vamos lembrar que afins atraem afins. O que sentimos, nós plasmamos e atraímos à nossa volta tudo aquilo que sentimos. Enquanto encarnados, não vemos a psicosfera, mas desencarnados, tudo fica visível. Ele morreu de sífilis e com problemas gástricos, ou seja, ele tinha uma vida desregrada. Então, aqueles espíritos que o acompanhavam onde ele frequentava e o acompanhavam em seus vícios, estavam agora sendo vistos por ele, né? Porque enquanto encarnado não estava sendo visto. Agora está lá, junto, né? Eles eram os seus afins. Lembra? Onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. Vamos continuar o capítulo. E a estranha viagem prosseguia. Com que fim? Quem o poderia dizer? Apenas sabia que fugia sempre. O medo me impedia de roldão, quer dizer, para longe, né? Onde o lar, a esposa, os filhos, perdeu toda a noção de rumo. O receio do ignoto, quer dizer, do ignorado, do desconhecido, o pavor das trevas absorviam todas as minhas faculdades de raciocínio. Logo que me desprendi dos últimos laços físicos em pleno sepulcro. Me atormentava a consciência. Preferiria a ausência total de razão, o não ser. De início, as lágrimas lavavam incessantemente meu rosto e apenas em minutos raros
Me felicitava a bênção do sono. Interrompia-se, porém, bruscamente a sensação de alívio. Seres monstruosos me acordavam irônicos. Era preciso fugir deles. Agora reconhecia a esfera diferente a se erguer da poalha, quer dizer, poalha é aquela poeira leve que se mantém suspensa no ar. Então, agora reconhecia a esfera diferente a se erguer da poeira do mundo, mas era tarde. Pensamentos angustiosos atritavam o meu cérebro. Mal delineava projetos de solução. Incidentes numerosos me impeliam a considerações estonteantes. Em momento algum, o problema religioso surgiu tão profundo aos meus olhos. Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos agora me pareciam extremamente secundários para a vida humana. Significavam, a meu ver, valioso patrimônio nos planos da Terra. Mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos, a caminho da gloriosa destinação. Então, ele está começando a entender que nós somos eternos. Lembrando que ele era ateu, né? E ele sentia sede, sentia fome, estava com a barba crescendo, com aparência horrível, mas ele estava com os seus afins. Verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. Esse algo é a fé, manifestação divina ao homem. Mas essa semelhante análise surgia tardiamente. Ou seja, ele começa a pensar em Deus, começa a pensar na fé, né? Só agora. De fato, conhecia as letras do Velho Testamento e muita vez folheou o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurou as letras sagradas com a luz do coração. Identificava-as através das críticas de escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência, ou em pleno desacordo com as verdades essenciais. Noutras ocasiões, interpretava-as com o sacerdócio organizado, sem sair jamais do círculo de contradições, onde estacionou voluntariamente. Ou seja, o intelecto em primeiro lugar. Lia, mas com a intenção de procurar erros, com a intenção de procurar pontos discordantes, com espírito crítico acima de tudo, né? Em verdade, não fui um criminoso no meu próprio conceito. A filosofia do imediatismo, porém, me absorveu. A existência terrestre que a morte transformou não foi assinalada de lances diferentes da caveira comum. Filho de pais talvez excessivamente generosos, conquistei meus títulos universitários sem maior sacrifício. Compartilhei os vícios da mocidade do meu tempo. Organizei o lar, consegui filhos, persegui situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do meu grupo familiar. Mas, examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido, com a silenciosa acusação da consciência. Ou seja, ele reconhece que não foi criminoso, muito pelo contrário, foi um homem de costumes de acordo com a sua época. Tinha um trabalho respeitável, fruto dos seus estudos, mas não teve dificuldade para conseguir, porque o seu pai o ajudou.
Tinha uma família a qual não se dedicava, apenas mantinha. Tinha boa situação financeira, ou seja, ele só fazia a sua obrigação, nada mais. Não fazer mal para os outros é obrigação. Manter a família, pagar as contas, cuidar dos filhos, cuidar dos pais, é obrigação, não é ser bom. Para ser bom, é preciso ter amor envolvido em fazer isso. Habitei a terra, gozei os seus bens, colhi as bênçãos da vida, mas não lhe retribuí sentiu do débito enorme. Tive pais cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca avaliei. Esposa e filhos que prendi ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. Possuí um lar que fechei a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Me deliciei com as alegrias da família, esquecido de estender essa bênção divina à imensa família humana, surdo a comezinhos deveres de fraternidade. Então, era como somos, imediatista. Veio de uma família abastada, ou seja, não precisou fazer sacrifício nenhum para se formar, pôde ter vícios da mocidade, tudo para ele era fácil, não se preocupou com seu próximo, com aqueles que precisavam lutar para viver. E aqui fica um alerta para os pais: dar tudo de mão beijada para o filho não é amar, porque não o prepara para a vida. Montou uma família e essa família ele trazia nas rédeas, como propriedade sua, não com amor. Buscava o que era melhor para ele, sem pensar nos que estavam à sua volta. Isso tudo ele estava analisando, né? A gente está percebendo isso. Enfim, como a flor da estufa, não suportava agora o clima das realidades eternas, como uma flor de estufa, ou seja, fora da realidade. Tudo foi fácil, tudo foi tranquilo, estava acima do bem e do mal. Agora ele estava vendo que a realidade não é a sua realidade. Então precisamos tomar muito cuidado para não colocarmos nossos filhos numa redoma de vidro, numa estufa, como ele diz, protegidos de todos os problemas do mundo. É preciso não criar pessoas egoístas, porque uma hora a realidade bate à porta, quer a pessoa esteja encarnada ou desencarnada. Não desenvolveu os germes divinos que o Senhor da vida colocou em minha alma. Sufoquei os criminosamente no desejo incontido de bem-estar. Não adestrei órgãos para a vida nova. Então, quantos de nós hoje estamos nos preparando para o desencarne? Quantos de nós estão diminuindo os supérfluos, estão estudando, estão passando para os filhos esses valores? Quantos de nós? E ele continua: era justo, pois, que aí despertasse a maneira de aleijado que, restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar senão compulsoriamente a carreira incessante das águas, ou como mendigo infeliz que, exausto em pleno deserto, perambula à mercê de impetuosos tufões. Ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade,
antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora, para não chorardes depois. Então, André, né, ele termina esse capítulo dessa forma, né, com esse alerta, ou seja, ele está nos alertando para não passarmos pelo que ele passou. Ele passou por todos esses tormentos e está nos alertando que é possível evitar se mudarmos o foco, se começarmos a procurar os verdadeiros valores e não os valores efêmeros. A matéria é transitória, a matéria acaba. E foi o que ele fez, só se preocupou com a matéria. Todos que gastam sua vida na inutilidade chegam do lado de lá no vazio. Não que não devemos ter conforto, mas junto com o conforto devemos nos preparar com os bens da alma. O alerta dele, o que é? Não é para ter medo, é para se preparar. É analisar os nossos atos, verificar o que é karma da vida passada e o que é karma que a gente está criando agora nessa vida, né? Se eu estou fazendo algo que eu sei que é prejudicial, por exemplo, na alimentação, na bebida, no fumo, na vida desregrada, eu estou criando um karma. Então, como eu quero levar o meu perispírito? Sei que ele será o molde da minha próxima encarnação. Quero trazer ele limpo ou com doenças de nascença, né? Preciso estar ciente que estou preparando a próxima encarnação. É preciso cuidar de nossos pensamentos, de nossos sentimentos, de nossas ações. O grande problema do André não foi não ter religião, foi de ter desrespeitado o seu corpo, a sua mente com pensamentos, com sentimentos, com emoções baixas. E ele só foi se dar conta disso no desencarne, porque aqui normalmente não vemos as companhias que atraímos, a não ser os videntes, né? Como a maioria de nós não é, né? Nós normalmente não vemos as companhias que atraímos. Mas lá, como ele diz, né? Ele ficou assombrado porque ele não entendia o que estava acontecendo, né? Era como se ele tivesse tendo a visão do inferno, daquilo que a gente imagina que seja, né? Ele não estava no inferno, né? Ele estava com os seus afins. Então, a gente tem que prestar muita atenção no que a gente está sentindo, no que a gente está fazendo, ok? Boa semana, fiquem com Deus. Amo vocês.